Olá, tudo bem? Eu sou o Frank, professor da Escola Bíblica para Adolescentes na 5ª Igreja Presbiteriana em Montes Claros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula passada, nós demos início ao estudo do livro de Êxodo, o segundo livro bíblico. Nós vimos a ira de Faraó contra a geração pós-José que estava morando no Egito. Com medo dele perder o poder, ele escraviza os israelitas com duras penas e escravidão cruel. Em meio a toda essa perseguição, medo e morte, nós também vimos o nascimento de Moisés. Mas hoje nós vamos ver em nossa aula como Deus deu início ao seu plano de libertação do povo de Israel do Egito. Então vamos lá, abra sua Bíblia e nós vamos começar no finalzinho do capítulo 2. Na parte final do capítulo 2 de Êxodo, nós vemos a narrativa dizendo que Deus ouviu os gemidos e o clamor da nação de Israel no Egito. Isso mesmo. Devido ao sofrimento que eles estavam submetidos, Deus ouviu o clamor. Então começa no capítulo 3 a Deus desenvolver o seu plano para libertar o povo de Israel. No capítulo 3 nós vemos que Moisés estava com o rebanho do seu sogro, trabalhando ali, apacentando o rebanho, quando de repente Deus aparece em forma de chamas. A chama estava em uma planta chamada sarça. Essa planta, curiosamente, ela não se consumia quando o fogo queimava e ardia na sarça. Esse fogo era a representação da presença de Deus, que começou então ali um diálogo com Moisés, dizendo que ele estava sabendo, que ele estava ouvindo o clamor da nação de Israel e ele iria agora desenvolver o seu plano para libertar o povo. E ele convida, ele chama Moisés para fazer parte deste plano. Moisés então argumenta com Deus a sua autoimagem. Ele olha para si e se vê incapaz de cumprir tamanha missão que Deus o convidava para participar. Algo interessante é que Deus então começa a mostrar o seu poder. Pede para que Moisés pegue um cajado, esse cajado se transforma em uma serpente. Pede depois para que a mão de Moisés seja posta sobre o seu peito e a mão dele fica branca de lepra. Depois a mão volta à sua cor natural e normal. Então, diante de tudo isso, Deus estava mostrando o poder dele para Moisés e que ele assim não deveria temer. Aí então, Moisés faz uma pergunta a Deus que é importantíssima nessa lição. Ele diz assim ao Senhor: quando eu for falar com os israelitas, quem eu digo que me enviou? Então Deus responde a Moisés: diga que o Eu Sou te enviou. Essa declaração traz revelações importantíssimas sobre o ser de Deus. Nós temos estudado aqui nas nossas aulas esses atributos, características para conhecermos mais a Deus. E lembre que o conhecimento sobre Deus nos leva a adorá-lo e a amá-lo mais. Eu sou, ao declarar isso, Deus estava evidenciando a sua autoexistência, ou seja, Deus existe antes de que tudo que há fosse criado. Ou seja, Ele é antes de todas as coisas. Por isso que nós dizemos que não somente Deus é infinito, porque o infinito não tem fim, mas tem início. Por isso nós dizemos que Deus ele é eterno, porque não tem início e nem fim. Antes que tudo existisse, Ele já era Deus, reinava soberanamente com o seu eterno e tremendo poder. Não há limites para esse Deus.
Inclusive, não há limites também cronológicos, porque até o tempo foi criado por Deus. Olha só que grandiosidade deste Deus. Por isso ele diz: diga que o Eu Sou te enviou. E no capítulo de número 4 de Êxodo, diante dos argumentos de incapacidade de Moisés, Deus dá a ele duas coisas. Primeiro, poder, e segundo, um auxiliador, chamado Arão. Então, em obediência ao Senhor, Moisés sai da terra de Midian e volta para o Egito em obediência e para cumprir a missão que o Senhor confiou a ele. Até aqui na nossa lição, nós já podemos destacar alguns pontos importantes para a nossa edificação. Então, anote aí. Primeiro, Deus ouve o nosso clamor. Nós percebemos diante dessa narrativa que Deus é um Deus que estava atento ao clamor e às orações do povo de Israel que estava sofrendo com a escravidão. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que se importa e ouve as orações dos seus filhos. Por isso, fica aqui o nosso encorajamento para, diante das adversidades, diante dos problemas, das pressões que temos sofridos no mundo, nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, tendo a certeza de que Ele ouve e está atento ao nosso clamor, assim como Ele ouviu os gemidos e o clamor da nação de Israel no Egito. Segundo ponto que nós podemos destacar na nossa lição: Deus nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra. Isso mesmo, e isso é maravilhoso. Deus tinha um plano e, diante do seu poder, da sua glória, Ele poderia executar sozinho a missão de libertar o povo de Israel. Mas Deus dá o privilégio de Moisés fazer parte daquilo que ele queria fazer no Egito. Assim é com todos nós. Deus tem um plano de libertação do poder e da escravidão do pecado. E o Senhor conta conosco. Ele nos dá o privilégio, Ele nos chama para fazer parte daquilo que Ele quer fazer diante dos não alcançados, daqueles que ouvirão o poder do Evangelho que transforma vidas. Isso é maravilhoso. O Senhor nos chama para trabalhar na sua obra. E terceiro e último ponto: tudo o que fazemos na obra do Senhor é fruto da sua graça em nós. Isso mesmo. Observe que Moisés se sente incapaz e realmente nós somos incapazes. Não há em nós habilidade suficiente e tudo que nós podemos ou conseguimos fazer é graça do Senhor nos capacitando a cumprir a sua missão. Por isso dependemos de Deus. Por isso precisamos, como diz o Evangelho de João, estarmos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, porque dele emana vida, dele nós recebemos orientação e capacitação. Assim como ele fez com Moisés, habilitou ele, dando a ele poderes, assim o Senhor faz conosco. Então, não há desculpas. Rendemo-nos e nos entreguemos ao Senhor para que Ele nos use na sua obra. Amém? Vamos dar então continuidade à nossa lição? Então, no capítulo de número 5 de Êxodo, Moisés tem o seu primeiro encontro presencial com o faraó. Ali ele expõe, ele fala tudo o que o Senhor pediu para ele falar e libertar a nação de Israel para prestar culto ao Senhor. O texto bíblico nos diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele zombou da nação de Israel, dizendo: vocês estão clamando ao seu Deus, é porque vocês ainda estão com muito tempo livre. E assim ele aumenta a
carga de trabalho de um povo que já havia sofrido muito, ele ainda oprime mais a nação de Israel. E diante de tanta afronta ao Senhor Deus, como Deus intervém para libertar diante de tanto poder e arrogância de Faraó? Como Deus então vai resolver essa questão? Isso é o tema da nossa próxima aula. Você não pode perder. Então fique ligado aqui no nosso canal, e se você não assistiu ainda às aulas passadas, para que você não fique perdido na linha cronológica do nosso estudo, você pode voltar os vídeos, assistir novamente ou assistir pela primeira vez e assim acompanhar e ver os feitos maravilhosos de Deus no decorrer da história. Ele é poderoso e Ele ama o seu povo, ou seja, ama a mim e a você. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!